Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Grotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Feliz 2018, Santa Casa em você, no ar nesse ano novo. A gente aproveita o ano novo, a temporada de verão, as férias escolares, para falar de um problema e que o médico que está aqui hoje vai nos ajudar, vai nos dar dicas de como minimizar esses problemas, principalmente com as nossas crianças. Eu estou falando dos problemas que atingem a visão, os olhos, no caso, os olhinhos dos nossos pequenos. Para falar desses problemas, exposição ao sol, piscina, praia, areia, computador, carpete, ar-condicionado, eu recebo aqui hoje o médico oftalmologista Marcos Alonso. Boa noite, Marcos Boa Alonso. Noite, Guto. Eu me solidarizo com todos os pais que estão na mesma situação que a gente, de ter que enfrentar as férias de verão, tendo que trabalhar e com a criançada em casa. E criança, quando você deixa desocupada, se frustra, e quando frustra, enche o saco de todo mundo. Então, a gente tem que arrumar atividade para eles. Infelizmente, agora fora da escola, eles têm 24 horas para fazer besteira. Exatamente. E a gente tem que ter 24 horas de olho. Tornozeleira eletrônica na meninada, né? E o lazer aqui, quer dizer, a gente tem uma cidade litorânea. Eu me lembro, minhas férias eram praia, né? Hoje em dia, a meninada já é um pouquinho mais eclética, já tem videogame, ar-condicionado, clube, piscina, praia, mas eu sempre percebo que no consultório, nessa época, diminui um pouco o número e o tipo de paciente. A gente recebe muito mais criança nas férias escolares, essa meninada vai para a praia, essa meninada vai ficar exposta ao sol por horas a fio, que não deveria ficar, essa meninada vai usar filtro solar, que vai escorrer com o sol e vai chegar no olho e vai ficar vermelho, essa meninada vai coçar o olho, vão ficar horas e horas dentro da piscina, cheia de química. E eu me lembro que quando eu era pequeno, a mãe da gente mandava olhar a mão para ver se a mão estava enrugada, que era hora de sair da piscina, né? E que de vez em quando eu olhava para a luz do clube e olhava em volta da luz do clube um halo, parecia um arco-íris, que na verdade é edema de córnea. A gente ficava tanto tempo exposto à luz ultravioleta e mais a agressão do cloro e a luz ultravioleta que bate na superfície da piscina ou do mar e chega no olho, que a gente fazia um edema de córnea transitório, né? E era muito legal, né? Aquele efeito e a gente achava o máximo do disco do Pink Floyd. Fala, meu Floyd. Deus, né? E a córnea estava indo pro brejo, né? Porque aquilo realmente é a córnea, ela inflama e ela acaba inchando, né? Se a gente medir, a gente vai ver que a córnea está maior. Então a gente tem que, de vez em quando, pegar a meninada e colocar uns limites aí, impor uns horários, treinar essa meninada para chegar em casa e tomar banho assim que chegar em casa, para tirar. Nem todas as piscinas são piscinas modernas, sem química, a maioria das piscinas usa muita química, e no verão a gente tem que compensar, porque o número de pessoas que usa essa piscina é maior, então a gente lava bem essa criançada. Para aqueles que estão com os olhos muito vermelhos quando chegam da piscina, se não tiver nenhum colírio de lágrima artificial, a água mineral que está na geladeira, geladinha com compressa, ajuda muito. Um dia depois de uma longa exposição, nada como ficar um pouquinho em casa, ou de boné, ou embaixo do guarda-sol. O óculos de sol com filtro ultravioleta é interessante para a gente começar a usar para a meninada nas férias de verão. Então, desculpa fazer uma interrupção. Não há contraindicação para a criançada também usar o óculos? Não há, né? Você vê que quando a gente era pequeno, a criançada colocava óculos e a avó falava, tira esse óculos e tal. Hoje passou a ser interessante filtrar, porque cada ano que passa a gente tem menos ozônio, mais luz ultravioleta, então essa meninada fica exposta. É uma forma da gente minimizar a agressão da luz ultravioleta. O óculos é um filtro, é uma blindagem. A gente vai para a areia da praia, que infelizmente já não é mais a areia da praia dos anos 70 que a gente ia. A gente mudou muito de perfil, a gente tem lixo, tem química, tem uma areia não tão saudável. Dentro dessa areia a gente tem uma série de bactérias e coliformes e tudo mais, então a gente se expõe. Do mesmo jeito que essa meninada coloca a mão na boca e engole, isso também coloca a mão nos olhos. Então toda mãe que tem criança pequena já leva uma garrafinha de água mineral na praia e a toalhinha
porque eles mexem, depois eles querem passar a mão no rosto. Então, ter sempre uma água mineral, uma água filtrada para fazer essa limpeza mais grosseira da criançada. O filtro solar é interessante a gente passar um pouquinho antes da criança começar a suar, porque quando mistura com o suor, é normal que ele acabe trazendo pela força da gravidade para o olho. E essa irritação causada pelo filtro solar mais suor, ela é momentânea, ela vai irritar, ou ela realmente a maioria preocupa? Das vezes ela é momentânea, Guto, mas esses cremes, eles têm umas substâncias PABA para evitar que a absorção seja muito rápida, para retardar que essa película vá embora. Então isso, quando vai para o fundo de saco do olho, é bastante irritante. Aqueles que são mais sensíveis, mais alérgicos, sofrem mais. Aqueles que precisam reaplicar muitas vezes o filtro solar, quem tem a pele muito branquinha, acabam sofrendo um pouco mais. Só que a gente tem que ter paciência, porque a criança ela entra na água, a gente tem que reaplicar o filtro. Então entrou na água, saiu, para a criança, põe embaixo do guarda-sol, seca ela um pouquinho, aplica um pouquinho o filtro e tem que deixar um pouco sossegado ali, para dar um tempo de fixar na pele e não seguir a força da gravidade. Porque se sair correndo de novo já para suar, vai mobilizar e vai acabar chegando no olho. A exemplo do filtro solar, o cuidado que tem o cuidado com a pele, o cuidado com os olhos, também necessita a gente observar os horários para ir à praia ou para ter uma exposição maior ao sol? Com certeza, Guto. Quer dizer, a regra continua. A gente tem uma faixa de exposição de ultravioleta muito agressiva, das 10h30 da manhã até mais ou menos 1h30, 2 horas da tarde. Esse é o horário que a gente devia proteger mais as crianças. Infelizmente é o horário mais gostoso, né? Ninguém gosta de adolescente de acordar às 6 horas da manhã para ir na praia, a não ser a galera que rema, que surfa, que malha, que é a minoria, infelizmente. Então a gente tem que proteger essa meninada. Nesses horários de pico, do mesmo jeito que a gente protege as crianças menores com chapéu, filtro solar, camiseta e tudo mais, os menorzinhos, se for necessário colocar o óculos do sol, para que eles tenham um olho mais claro, melhor ainda, e tem que dar uma regulada no horário. Se for em clube, mais fácil, mas se for na praia, tem que trazer para baixo do guarda-sol. Os que estão na primeira escola, não tem jeito. A meninada não foi feita para botar no sol. A gente não tem essa resistência, né? Tem que tirar mesmo. O chapéu, ele também é muito recomendado? Muito mais do que as pessoas imaginam. Nossa, o chapéu ajuda pra caramba. Quanto maior, melhor, né? Eu que tenho filho, eu sei que a gente vai tentar colocar chapéu na meninada e falar, pô, pai, que mico, vai me colocar chapéu? Eu falo, vai colocar chapéu. É melhor ter chapéu agora do que mancha na pele, câncer de pele, ceratite quando ficar mais velho. Você vai me agradecer de ter pago o mico com esse chapéu. Então, se a mãe não tiver um chapéu, um óculos para colocar na criança, um chapéu já ajuda. Muito. Até aquele bonezinho que a gente coloca ajuda muito, né? Os dermatologistas recomendam que a gente proteja essas áreas mais sensíveis. Você vê que a gente encontra alguns bonés parecido com os antigos bonés de caçador e pescador, sim, que tem proteção para o pescoço, que é a pele extremamente sensível, que a gente não costuma tomar muito sol, né? Não é à toa que o americano chama o caipira, o homem que trabalha no campo, de pescoço vermelho, né? Porque o cara toma o sol. E a gente tem um mix, uma miscigenação muito grande aqui, né? As pessoas têm que entender que não é uma questão de beleza, raça. A natureza é extremamente sábia, né? Quem tem uma pele mais escura, tem mais resistência à exposição solar, pode se dar o luxo de usar menos filtro solar, um filtro solar que não seja tão grande. A gente pode usar um filtro solar menor. Quem tem a pele mais clara tem que usar mais, né? Tudo é feito na natureza otimizado. A gente que muda o mundo, né? O sueco vem e se muda para o Rio de Janeiro, o negro africano se muda para o Canadá. A gente bagunçou o mundo. Então, se você sabe que seu filho é mais sensível a esse tipo de exposição, você tem que proteger mais. Agora, tem problema em tudo que é lugar, porque a gente fica louco. A gente chega em casa e a molecada está o dia inteiro colado numa televisão, colado num tablet, colado num videogame, maldito, fica o dia inteiro, porque a gente tem medo que eles saiam para a rua e também não quer que fique sem fazer nada. Então, é um problema, não por causa do verão, mas a gente imagina que a gente está induzindo uma geração de crianças provavelmente mais míopes do que foi a nossa geração. Isso realmente é fato? Já está comprovado, é muito interessante, porque, inclusive, quanto mais intelectualizada a criança de cada país, mais míope. Porque essas crianças passam muito tempo usando apenas acomodação para perto.
Então é interessante isso, por exemplo, na China, as escolas proíbem que as crianças cheguem muito perto do caderno. Tem fotografias incríveis na China das crianças na Guardando escola. uma distância. Existe um metal que não deixa a criança chegar Que ela... para tentar minimizar o problema da miopia, que ela é muito mais presente nos orientais, nos asiáticos. Então a gente deve ter uma geração muito mais míope do que foi a nossa geração, por conta dessas crianças usarem muito pouco a visão para longe, pelo desuso. Essas crianças usam 90% do tempo a visão para perto. O mundo mudou, os apartamentos são menores, a gente raramente está exposto à visão ao infinito, à distância. O camarada sai de dentro do apartamento, entra no elevador, desce na garagem, entra numa perua, vai para a escola que é fechado. E a gente tem medo de tudo, não pode correr, porque se cair a escola é processada. Então a criança hoje é um boi confinado. Né? Então é um problema também. E um boi bem agitado, né? Principalmente nas férias. Uma montanha de hormônios querendo explodir dentro de casa sem ter o que fazer. No caso da exposição ao vídeo, existe uma distância que a gente deva guardar, uma distância limite, olha, para a gente ficar em cima da criança, filho, não fica com a tela muito perto. Precisa encher o saco mesmo. 2 palmos. Precisa falar assim, o quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. E as crianças têm que ser estimuladas a ter atividades outdoor. Elas precisam ser estimuladas a ter atividades em locais onde elas possam usar a visão de longe. Porque até as atividades lúdicas das crianças hoje são para perto. A gente era moleque, não tinha toda essa tecnologia, então você jogava bola, queimada, taco. A gente interagia com outras crianças de uma outra forma, não é uma crítica, é uma constatação. Eu até preferia ser criança hoje do que na época, acho bem mais legal. Tem muito mais coisa para fazer. Mas o fato é que assim, a gente vivia um tipo de vida e esse tipo de vida nos causava alguns problemas que a gente não tem mais. É legal porque existe um termo que o americano colocou no mundo que se chama epigenética. A epigenética, assim, a gente vai ter a doença que a nossa genética tem. Então, se tem na sua família problemas cardíacos, provavelmente você também tenha. Mas a epigenética não é só genética. É que epigenética é que você mora numa casa com cardíacos que comem na mesma geladeira, que almoçam com a mãe que vai no mesmo supermercado. Tem os mesmos hábitos. Os mesmos hábitos alimentares, os mesmos hábitos sociais, isso tudo pesa cada vez mais. Então, a gente tem que começar a se preocupar com isso. E o olho é danado, né? A gente tem crianças que são sensíveis, a gente tem crianças que são alérgicas. Hoje eu deixei a criançada dormindo em casa, ninguém quis dormir nos quartos, quiseram dormir na sala, porque estava com os amigos. Aí você chega na sala e está todo mundo embaixo daquele ar-condicionado incrível, em cima, que parecia que tinha um pinguim na sala. E eu começo a pensar, a última vez que eu limpei o filtro desse ar-condicionado deve ter sido em 2015. Então, vamos falar dessa questão do filtro do ar-condicionado e do ar-condicionado em particular. No próximo bloco, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.
Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o médico oftalmologista Marcos Alonso, que estamos conversando aqui sobre os problemas causados por essa temporada de verão, mais férias escolares para as nossas crianças, que em função disso ficam mais tempo em casa, ficam na praia, ficam no clube, enfim, tem uma exposição maior ao sol, e a gente está conversando aqui com o Marcos Alonso para saber como cuidar dos olhos das nossas crianças. Marcos Alonso, ar-condicionado, você falou do filtro. Capítulo 2, né? Qual foi a última vez que a gente limpou o filtro do ar-condicionado? É uma grande preocupação, né? Isso também deve ser levado em consideração. Muito, Guto. O ar-condicionado é interessante, porque assim, se o compressor do ar-condicionado não estiver funcionando ativamente, ele passa a ser um ventilador de ácaro para dentro da casa. Exatamente. Que é o que a gente não quer. Então, quando o ar-condicionado está funcionando, que ele tem lá o gás congelante, o freon, ele vai para uma temperatura baixa e o ventilador joga aquela temperatura baixa. Quando o ambiente está agradável, o termostato segura. Então, nos momentos em que o ar-condicionado não está funcionando bem, ele está soprando uma colônia de 1 bilhão de ácaros que está presa lá dentro. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Quer dizer, a gente não tem essa noção. Um travesseiro, depois de 1 ano de uso, pode ter 10% do seu peso em ácaro. É uma coisa meio nojenta de falar, mas era para a gente pegar e jogar fora. A gente pode lavar uma vez, a gente pode pôr no sol, você pode usar no carpete soluções com vinagre ou com limão para tentar acidificar o meio e destruir ácaro. Você pode tirar tudo na casa que junte pó. Para quem tem alérgico em casa sabe que funciona assim. Minha casa eu não tenho cortina, eu não tenho tapete, porque eu sou asmático. Eu evito, mas o ar-condicionado eu esqueço. E agora em janeiro, se a gente ligar atrás de alguém, é mais difícil porque está extremamente aquecido o mercado de compra, venda, instalação e manutenção. O mundo mudou, né? Antes a gente ia lá na loja, lá comprava ar-condicionado, tirava um, botava outro, botava na tomada e funcionava. Exatamente. Agora precisa de um exército de gente para fazer o ar-condicionado funcionar. O cara vem lá e... Põe do lado de fora, agenda, fixa põe, fixa. Aí você tem que discutir porque vai mexer com a fachada, isso, aquilo. Tem que fazer o dreno e tem que ligar o... Um saco, né? Quer dizer, tudo complicou. A vida complicada que ficou. A gente era bem mais fácil, né? E não sabia, né? Eu tinha um ar-condicionado Arcil que durou de 1970 até 1988. Então a gente tem que limpar, né? Fazendo nada. Um paralelo. Nos trens que faziam aqui São Paulo, Araraquara, por exemplo, o sistema de refrigeração, eles colocavam uma barra de gelo, o ventilador e o conduíte. Nossa, e aquele ar ia gelando até jogando o final da viagem. Que é uma coisa mais bacana do que isso e saudável, né? Eu me lembro do meu pai pegar a mangueira e pegar os filtros do ar-condicionado e levar pro quintal e lavar o filtro do ar-condicionado com a mangueira e depois jogava água fervendo, depois deixava no sol para tentar matar ao máximo, ou então você só comprava só o filtro. Tinha uma outra telinha de espuma, você jogava fora aquela espuma, prendia outra e colocava. Então a gente vai ter que fazer isso nas casas. Quem tem criança, principalmente quem tem criança alérgica, e a célula da mucosa do olho tem o mesmo comportamento da célula da mucosa do nariz e do trato respiratório. É uma célula que no alérgico, quando entra em contato com o alérgeno, que é a poeira doméstica, a maioria das vezes, ela faz com que essa célula se rompa e ela joga dentro do sistema das mucosas a histamina. Então, o mastócito joga histamina, que dá aquela sensação horrorosa que parece que tem alguma coisa na ponta do nariz que não sai, que parece que o olho está coçando, que o olho fica vermelho, que fica desconfortável, ali o olho. Sensação de corpo estranho, de ardor, de secura. Aí a criança que não é educada para isso coça e infecta, né? E uma das coisas, a gente sabe que tem doenças piores, que a gente tem algumas doenças da córnea ligadas a coçadores crônicos. Então, é mais uma preocupação da gente, é dar uma policiada no ambiente que essa meninada fica, porque os caras gostam de ficar no chão,
Eles não sentam no sofá, eles não sentam na cadeira, eles sentam no chão, que é o lugar onde tem mais ácaro e mais poeira da casa. Eles se sentam no chão e ficam recebendo aquele ar-condicionado colado naquele maldito videogame a tarde inteira. Mais uma coisa para a gente tomar conta da molecada. Isso se não for adolescente, usuário de lente de contato, que vai enlouquecer a gente de uma vez, porque o cara quer usar nas férias a lente de contato o dia inteiro. E não pode. E não deve, né? A gente fala com todo mundo, fala assim, filho, não é que não pode, né? Nesse mundo a gente pode fazer tudo, desde que arque com as consequências do que acontece. O problema da criança é que ela faz, o adolescente principalmente, e a gente explica, da primeira vez não adianta. Só depois que faz a primeira úlcera de córnea é que ele toma conta. Puxa, você tinha razão. Tem que tomar um cuidado gigante, né? Ainda mais nessa fase que eles vão ficar no ar-condicionado e a lente de contato provavelmente também vai secar. Aquela água que fica pingando lá fora do ar-condicionado estava no ar, mas estava na gente também. Estava na narina, na boca, na mucosa. A lente desidrata igualzinho. Então, teoricamente, a gente deveria usar muito mais solução umectante para lente de contato nessa fase, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Não é porque no meu olho funcionou determinado colírio que eu vou usar que outra pessoa vai usar. Qual é a recomendação médica para a gente ter uma vida melhor? O usuário da lente de contato, Guto, tem que usar uns colírios um pouquinho mais sofisticados. Via de regra, você pergunte para o seu oftalmologista, para aquele camarada que está acompanhando a sua lente, que é uma outra briga que a gente tem, porque as pessoas acabam se automedicando e auto-adquirindo lente de contato pelos sites da vida, e as lentes de contato elas não são iguais. Cada lente de contato é feito de um polímero. Cada polímero tem uma capacidade de infiltrar oxigênio. Então, quando a gente vê uma coisa com preço muito baixo para vender na internet, pode significar que aquele polímero seja inferior ao outro. As lentes elas recebem uma cotação, que chama DK. Quanto maior for a DK, maior a capacidade do oxigênio passar pela lente. Essa é a lente boa. Então, é uma lente que ela é permeável ao oxigênio. Então a gente tem que escolher uma lente que seja o mais permeável possível. Só que mesmo lentes do mesmo fabricante de graus diferentes, uma lente de hipermétrope, por exemplo, não consegue carregar a mesma quantidade de oxigênio do que uma de míope. Porque a do míope é fina no centro e a de hipermétrope é grossa no centro. Então o que serve para João não serve para Maria. A gente tem que ver um de cada vez. E a sofisticação também traz seus problemas. Eu trouxe oxigênio para dentro da lente, mas ao fazer a lente porosa, eu também crio espaço dentro da lente para que um fungo se instale dentro da lente. Então as lentes mais sofisticadas, de DK alto, que podem passar oxigênio, têm um tempo de vida que eu tenho que respeitar. Um tempo inferior ao tempo possível para se formar uma coluna antifúngica. Por isso que essas lentes descartáveis, que são uma cultura norte-americana de consumo, são para usar e jogar fora, usar e jogar fora, usar e jogar fora. Mas uma vez só. Entendeu? Exatamente, não é descartável para usar. Ela é feita para usar o que está escrito na bula. E aí o pessoal às vezes vai, puta, minha mãe vai ficar brava porque eu gastei muita lente. O cara vai usando acima. Quem é mais experiente, ao segurar na lente, consegue perceber que o polímero já está com outra viscosidade, que está na hora de ir embora. Quando você coloca no olho, o usuário sente que a lente já não é mais a mesma. Ela perde um pouco a memória, ela começa a acumular um pouco de muco. Então está acendendo todas as luzes para que um adulto jogue aquela lente fora. Mas às vezes o adolescente não joga. Marcos Alonso, infelizmente o nosso tempo acabou. Que vem o verão aí, que vem os problemas do inverno. Muito obrigado pela presença. Obrigado você, Guto. Muito obrigado pelas orientações. Obrigado, viu? Um bom ano de 2018. Para todos. Amém. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Grotoni. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.